Bom dia. Bom dia. 19 baleias vão parar em praia na África do Sul. Forte chuva causa deslizamento em Angra e interdita Rio Santos. Papa celebra domingo. Bom dia, Marina. O surto de meningite bacteriana chegou a níveis alarmantes no Brasil e no mundo, sendo já considerada uma pandemia. Os especialistas da área estão muito preocupados, já que no feriado da Semana Santa, os níveis de infectados e mortes aumentou muito. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Bom, a meningite meningocócica e a meningococcemia são infecções raras, porém graves, e elas são causadas por uma bactéria que é chamada de Neisseria meningitidis, mais vulgarmente conhecida como meningococo. A meningite meningocócica é uma infecção das meninges, que são membranas de revestimento do cérebro e da medula espinal. E a meningococcemia é uma infecção generalizada. Desde que a doença começou a aparecer em maiores números no início da semana, nós preparamos uma série de reportagens focadas em morfologia do micro-organismo, condição de cultivo, fatores de virulência, mecanismos de patogenicidade, manifestações clínicas, transmissão, epidemiologia, diagnóstico, tratamento e controle. As reportagens são de Maria de la Lastra e com a doutora Tatiana Andrade, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É especialista em doenças infecto-contagiosas. Doutora, quando se deve iniciar o tratamento contra a meningite? Assim que houver suspeita, deve-se iniciar o tratamento com os antibióticos, via endovenosa e também as terapias de suporte. Essa terapia ela aborta imediatamente a proliferação da bactéria e não foi comprovado ainda que o uso desses antibióticos induz a liberação de endotoxinas ou aumentem a resposta inflamatória. Doutora, quais são os principais antibióticos de escolha? Os principais antibióticos são a benzilpenicilina, o cloranfenicol, ceftriaxona e ceftotaxina, e geralmente eles são bem eficazes. O cloranfenicol ele é bactericida e ele possui uma maior penetração na barreira hematoencefálica do que os beta-lactâmicos, e é uma alternativa bem barata para os países que estão em desenvolvimento. Existe mais alguma forma de tratamento? Então, muitos centros eles optam por terapia inicial com as cefalosporinas, porque elas também são muito eficazes com as bactérias que causam sepse e meningite, sem ser a Neisseria meningitidis, e elas também não requerem nenhum outro tratamento adicional. Mas assim que é isolado a Neisseria meningitidis, inicia um tratamento com a benzilpenicilina, mas também vai necessitar de um tratamento adicional. E devem ser ministradas outras formas de medicamento? Se a meningite evoluir para meningococcemia, vai ter que entrar com uma terapia de suporte, pois essa doença pode levar à morte devido a uma hiperpermeabilidade capilar, extravasamento de líquidos e a vasodilatação. Então, essa terapia suporte ela serve para restaurar a volemia nesses casos e são utilizadas soluções cristalóides e coloides. Também são usadas drogas vasoativas, como a dobutamina, e em casos com pacientes com insuficiência adrenal, são ministrados corticosteroides de baixa dose. Como é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico da meningite bacteriana é feito através da observação dos sintomas do paciente e do exame do líquor, que consiste na retirada de uma pequena quantidade do líquido que envolve a medula espinal. Temos também o diagnóstico laboratorial, que consiste no estudo desse líquor, e o diagnóstico post-mortem, que é geralmente uma inflamação generalizada na pia mater e na aracnoide. Doutora, tem algum tipo de controle sobre essa doença? Tem. O controle normalmente é feito pelas vacinas polissacarídicas, que são caracterizadas justamente por não induzirem uma memória imunológica e são recomendadas apenas para o controle dos surtos e epidemias, para proteger os grupos de alto risco de infecção nos períodos curtos de tempo. Atualmente, são disponíveis 4 tipos de vacina baseadas em polissacarídeos, capsulares e purificados. Recentemente foram disponibilizadas vacinas constituídas de polissacarídeos capsular conjugado com o objetivo da indução de memória imunológica. Se uma pessoa tiver contato íntimo com uma pessoa infectada, qual a primeira medida que se deve tomar? A primeira medida é o tratamento antibiótico profilático. Esse tratamento deve ser oferecido nas primeiras 24 horas após o contato, pois ele reduz o aparecimento de casos secundários.
E nesse caso, a rifampicina é a droga de escolha. Mas alguma outra coisa que você acha relevante ser dito para a população? Um outro ponto importante é da resistência bacteriana aos antibióticos. A penicilina G, que é a ampicilina, ainda é um antibiótico de escolha no Brasil, mas desde 1985, em vários países, encontraram cepas de meningococos que apresentaram resistência intermediária. Até o momento, não se tem relato da resistência à ceftriaxona, mas algumas cepas de Neisseria gonorrhoeae resistentes à cefixina, que também é uma cefalosporina de terceira geração, serve como um alerta para ampliar a resistência da Neisseria meningitis no futuro. A resistência do meningococo à rifampicina também é raramente reportada, mas é preocupante, pois pode levar à falência da quimioprofilaxia e deve ser prontamente identificada. Agora nós vamos com a repórter Ana, que vai entrevistar duas microbiologistas super renomadas que vão ainda dar mais informações pra gente sobre essa doença. Estou aqui com a microbiologista Marina Nóbrega, formada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para esclarecer algumas dúvidas sobre meningite bacteriana. De onde podem ser retiradas amostras? O diagnóstico laboratorial é realizado pelo método de Gram, por exame bacterioscópico do líquido cefalorraquidiano ou do sangue através do cultivo para isolamento e identificação do meningococo. Também pode-se utilizar o material de lesão cutânea, típico da meningococcemia. Quais são as alterações na amostra? O líquor se apresenta turvo, apresentando um aumentado número de leucócitos com alta concentração de proteínas e baixa glicose. Encontra-se também os diplococos gram-negativos e leucócitos polimorfo-nucleados. Doutora Marina, como é o cultivo para identificação? O meio de cultura mais utilizado para o isolamento do meningococo, com amostra não contaminada, é o agar-sangue ou chocolate, tendo como base o agar bulirrínico. Também devem ser submetidas provas bioquímicas para a determinação da espécie, como a fermentação de carboidratos. Muito obrigada pelas informações. Estamos com a bacteriologista Rita Caputino, docente no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Rita, você poderia nos informar um pouco mais sobre essa bactéria que está preocupando tanto a população? Bom dia, Ana. Bom, primeiramente, a meningococo é encontrado no nariz e garganta de 10 a 25% da população. E esses portadores são chamados de assintomáticos. Eles não apresentam a doença, mas podem transmitir a infecção para outras pessoas. Sim, Rita. E quais são as características dessa bactéria? Então, Ana, morfologicamente, a meningococo caracteriza-se por ser uma bactéria que nós denominamos como cocos gram-negativos. A denominação de cocos decorre do formato esférico apresentado por essas bactérias. E nesse caso, elas se agrupam em pares e por isso chamamos de diplococos. Essas bactérias são aeróbias, imóveis, catalase positivas, não formam esporo e são capazes de fermentar glicose e maltose. Elas possuem uma cápsula polissacarídica que tem poder antifagocitório. Rita, e quantos grupos nos quais essa bactéria pode ser tipada? As cepas dessa bactéria podem ser tipadas em 13 sorogrupos, e os 5 principais são o sorogrupo A, o sorogrupo B e C, o sorogrupo W, 135 e Y. Os sorogrupos, por sua vez, podem ser classificados em sorotipos e subtipos de acordo com os antígenos proteicos da parede externa dos meningococos. O sorogrupo A, frequentemente em países em desenvolvimento, sorogrupo B e C, causadores de meningite e meningococcemia, sorogrupo W, 135 e Y, causador de pneumonia meningocócica. A professora Moyali, da Universidade do Quênia, estava de passagem ao Brasil e nos deu uma entrevista. Olá, Brasil! Os fatores relacionados à virulência do meningococo estão relacionados à aderência e invasão, além da presença da cápsula polissacarídica. Os estágios na patogênese de N. meningitidis têm o envolvimento de estruturas de superfície relacionadas aos processos de adesão e endocitose. Inicialmente, o meningococo adere ao epitélio colunar não ciliado na nasofaringe e essa adesão é mediada pela fímbria tipo 4 e por uma proteína de membrana externa. Uma vez estabelecido na mucosa, o estágio seguinte consiste na invasão da mesma, permitindo que o meningococo atinja a corrente circulatória. Os eventos que seguem a invasão da corrente circulatória e de que forma o meningococo atinge o sistema nervoso não são completamente conhecidos.
A cápsula polissacarídica corresponde a outro importante fator de virulência do meningococo, uma vez que apresenta atividade antifagocitária. O LOS de N. meningitidis também representa um importante fator de virulência, sendo liberado fragmentado na circulação sanguínea, funcionando como endotoxina responsável pelo choque séptico que pode ocorrer na meningococcemia. A imunoglobulina A1 protease, também produzida pelo meningococo, participa dos processos de colonização da mucosa, uma vez que cliva a cadeia de pesadas imunoglobulinas As. O meningococo é uma bactéria tipicamente extracelular, não sobrevivendo à fagocitose. A capacidade da bactéria escapar da fagocitose reside em sua cápsula e nas proteínas de membrana externa. Durante os estágios de colonização e de invasão do meningococo, a expressão da fibra tipo 4, OMPs, cápsula e LOS são altamente variáveis e sujeitas a variações de fase e antigênica. Obrigada! Vamos ter agora informações com a nossa correspondente em Ceará, Mariana Dutra. Bom dia, Carlota. São exatamente 10h21 da manhã, horário oficial de Ceará. A cidade está em estado de alerta. Já temos 437 casos registrados nos hospitais. O governo está tomando medidas para orientar a população de modo que o número de pessoas contaminadas diminua. Uma erupção cutânea pode indicar um caso particular da meningite, causada por bactérias do tipo meningococo. As bactérias são, sem dúvida, os agentes etiológicos mais importantes. Diversas espécies bacterianas têm a capacidade de invadir a barreira hematoencefálica. As autoridades estão alertando as pessoas para que aquelas que sintam os sintomas da doença, ou seja, dor de cabeça, rigidez na nuca associada à febre, confusão mental, alteração no nível de consciência, vômitos, vão para os hospitais. Sou Mariana, diretamente de Ceará. É com você, Carlota. Vamos agora, com o nosso repórter, verificar os mecanismos de transmissão da bactéria. Boa tarde, Carlota. Chegaram algumas informações para a gente do governo a respeito da transmissão dessa doença. O que elas diziam é que o ser humano é o único hospedeiro natural dessa bactéria. E cerca de 10% dos adolescentes e adultos eles portam a bactéria, só que é de uma forma sintomática. A transmissão ela acontece de pessoa a pessoa através das secreções nasofaríngeas, como por exemplo gotículas de saliva, espirro e tosse. Geralmente, após a transmissão, a bactéria permanece na orofaringe do indivíduo receptor por um curto período e acaba sendo eliminada pelos próprios mecanismos de defesa do organismo. Dessa forma, a condição do portador assintomático tende a ser transitória, embora possa se estender por períodos prolongados de meses até mais de um ano. Em menos de 1% dos indivíduos infectados, contudo, a bactéria consegue penetrar na mucosa respiratória e atinge a corrente sanguínea, levando ao aparecimento da doença meningocócica. Para que a transmissão ocorra, é fundamental o contato íntimo com o portador ou o doente. O período de incubação varia de 2 a 10 dias, geralmente de 3 a 4 dias. Já o período de transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça das secreções da nasofaringe. Em geral, os meningococos sensíveis desaparecem da nasofaringe dentro de 24 horas. E verificou também que o estado do portador pode ser longo, até 10 meses. Agora vamos ver um vídeo que nós preparamos, mostrando os mecanismos de patogenicidade da bactéria Neisseria meningitidis. O meningococo inicia sua colonização nas células não ciliadas da mucosa da nasofaringe, aderindo a receptores específicos e internaliza-se em vacúolos fagocíticos. Por serem bactérias encapsuladas, são mais resistentes ao processo de fagocitose. Em seguida, ocorre a passagem da bactéria para a corrente circulatória, e no caso da meningite, da invasão das meninges. A meningococcemia corresponde à presença do meningococo na corrente circulatória, a qual pode evoluir para meningite meningocócica ou, mais raramente, para outras infecções metastáticas. A meningococcemia pode apresentar quadro clínico de evolução fulminante, a chamada síndrome de Walterhaus-Friedrichsen, caracterizada por septicemia, hemorragia bilateral das suprarrenais, coagulação intravascular disseminada e choque séptico. A doença meningocócica tem distribuição global e ocorre em casos esporádicos durante todo o ano, sendo mais frequentes nos meses frios. Em intervalos regulares, a doença aparece em ondas epidêmicas que podem durar de 2 a 5 anos.
A incidência é de 0,5 a 5 casos por cada 100 mil habitantes em período de endemia. Os casos esporádicos são geralmente ocasionados pelos sorogrupos B e C e os epidêmicos pelo sorogrupo A. No Brasil, as maiores epidemias ocorreram na década de 70 e foram determinadas pelos sorogrupos A e C, com níveis de incidência de 170 doentes para cada 100 mil habitantes. Já na década de 80, o sorogrupo B passou a ser o mais frequente. Nos últimos 20 anos, foram notificados no país cerca de 80 mil casos, a maioria causada pelo sorogrupo B. Ultimamente, com o aumento da população suscetível, o sorogrupo C volta a ser uma preocupação. Em crianças mais velhas, adolescentes e adultos, a meningite pode causar sintomas semelhantes aos da gripe, dos quais podemos destacar exantemas que não somem quando pressionados, vômitos, rigidez na nuca, convulsão, fotofobia e febre, além de cefaleia, confusão ao delírio, dor muscular e diarreia. E essa foi mais uma edição do Jornal Nacional. Nós voltaremos a qualquer instante com mais informações sobre o surto de meningite. E mais notícias também no Jornal da Globo. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde.